Olá galera, Arthurito falando, estamos mais uma vez aqui em Istambul. Hoje a gente está na Praça Taksim, uma das mais importantes, em comemoração à República, a fundação da Turquia em 1923. Aqui atrás está o Monumento da República, também temos a Mesquita de Taksim. Vou mostrar para vocês mais pontos turísticos. E um dos bairros mais icônicos e vibrantes da cidade, repleto de lojas e monumentos históricos. Então já deixa o seu like, compartilha o vídeo, vamos comigo. E saímos agora das áreas mais turísticas de Istambul e pegamos um táxi rumo ao vibrante bairro de Beyoğlu, onde a gente começa pela icônica Praça Taksim. Hoje essa praça ela é super comercial, né? O pessoal que está vendendo perfume. A gente vai passar por uma rua ali, que é uma das ruas mais comerciais da cidade, tem lojas bem conhecidas para o público europeu. Aqui a gente ainda está na Europa, né? A gente cruzou o Bósforo, que é o estreito que tem aqui, onde você tem uma parte de cruzeiros que a galera faz, né? E essa praça aqui ela foi super importante, hoje em dia ela tem uma vida noturna bem interessante, também é um centro onde começam algumas visitas guiadas, que vai se estender por toda essa zona aqui de Istambul. Vamos conhecer mais coisa. E aqui na Turquia a religião predominante é o islamismo, né? Também pela influência dos otomanos que dominaram quase 400, 500 anos aqui, mas eles são bem tolerantes da forma religiosa, né? Tem outras pequenas religiões também aqui. Você vê várias mesquitas por toda a cidade, como a Mesquita Azul e essa mesquita atrás aqui, que é a mesquita de Taksim. Agora estamos em uma das principais ruas comerciais de Istambul, descemos ali a Taksim, que é aquela praça, como eu mostrei para vocês. Agora a gente está nessa rua aqui que se chama İstiklal, que é uma rua só de comércio para pedestres, passa um bondinho no meio, mas não passa carros aqui. Então é 1,4 km de extensão com lojas, cafés, galerias de arte, de tudo você vai encontrar por aqui. Então é uma boa opção se você quer ir de compras para o Istambul. Passamos agora pelo Madame Tussauds aqui de Istambul, que está bem nessa rua como eu falei para vocês. O que eu estou percebendo nessa rua realmente são lojas mais de marca mesmo, lojas oficiais, enquanto que aquela outro bazar que a gente já passou por lá, já são roupas assim que não são as oficiais, né? Então os preços são mais baixos. Aqui nessa rua, o preço das roupas em geral é bastante mais elevado, porque realmente são as marcas, né? A gente viu marcas esportivas, marcas de roupa de grife, tem de tudo aqui. E se você vier nessas ruas aqui laterais, né? Com relação à rua principal, você vai encontrar também os produtos, como a gente encontrou no bazar. Então é uma mistura bem interessante, enquanto você na rua principal tem as oficiais, com produtos originais, aqui nessas ruas secundárias você tem produtos como fruta, como também você tem ali bolsas, roupas. E aqui para vocês eu estou na frente do Vodafone, que é uma das companhias que tem cartão para você usar, né, de telefone, mas eu vou falar para vocês que os chips da União Europeia não funcionam aqui, né? Você tem que pagar um valor adicional, não está incluído. E eles aqui têm uns planos bem caros de telefone para quem é turista. Para quem é turco, eles têm um plano à parte mais barato. Mas para quem é turista, eu vi agora no Vodafone um plano com 20 GB de telefone, aproximadamente 35 euros. Então se você vai passar aqui 5 dias, 6 dias, não é tão interessante para você gastar tanto assim. Eu diria para você tentar usar o Wi-Fi ao máximo, tem várias lojas na rua que conseguem Wi-Fi grátis, então se liga nessa dica. Estamos em frente a uma das poucas igrejas católicas aqui de Istambul, bem na rua principal onde a gente estava visitando os pontos comerciais. É a igreja de Santo Antônio, lá dentro ela é bem bonita, umas imagens religiosas de Jesus Cristo e de Maria. E a gente também tem alguns vitrais coloridos, mas eles dividem a parte onde o pessoal está orando para a parte de visita, né? Eles colocam umas partes fechadas. Aqui agora a gente está ainda na rua principal, agora ela ficou mais estreita, né? A gente está indo de volta em direção ao Bósforo e a gente vai passar por uma torre bem importante de Galata, que a gente vai passar daqui a pouco. Mas falar para vocês que à medida que a gente vai descendo, as lojas vão mudando. Em vez de ser lojas de marca, a gente está começando a ver vários produtos artesanais, roupas, acessórios, souvenirs, tem coisas de couro, bolsas de couro, tem de tudo aqui para você comprar. Estamos na frente da Torre de Galata.
os pontos principais, marco icônico, é um ponto alto onde vê toda a cidade, foi construída ali no século XIV, era um ponto de vigia e também um faro para o Estreito de Bósforo, que está aqui do lado. Felizmente hoje ela está tendo ali uma reforma, mas ela também pode ser visitada, a parte superior, onde tem uma vista panorâmica de toda a cidade de Istambul, está localizada aqui também próximo da rua que a gente estava. É um ponto imprescindível para você tirar uma foto. Estamos no Estreito de Bósforo, que é o canal mais importante aqui de Istambul, que corta o Mar Negro ao norte com o Mar de Mármara ao sul. E também divide os continentes, Europa e Ásia. Lá do outro lado, mostrar a imagem para vocês, tem a Ásia, a gente está aqui na Europa. Também temos uma ponte que divide a parte norte da parte sul europeia de Istambul, que a gente vai cruzar também. Bem aqui perto da torre onde a gente estava. Falar para vocês desses cruzeiros que você pode fazer aqui pelo Bósforo, tem vários pacotes. Se você gosta de fazer cruzeiros, é um barco que vai atravessar, mostrar algumas das partes aqui de Istambul para vocês, e também uma outra navegação muito importante para a cidade. E tem também os pescadores aqui do lado que estão aproveitando para pescar o seu peixinho, ganhar o seu ganha-pão. Uma mistura entre pessoal local e os turistas. Vamos ver. E essa zona do Bósforo se chama o Corno de Ouro, que é um estuário em forma de chifre que separa a parte europeia de Istambul em duas. Essa formação geográfica única desempenhou um papel fundamental na história da cidade, servindo como um porto natural e um ponto estratégico de defesa. E no próximo vídeo, prepare-se para uma aventura incrível onde a gente vai embarcar em um cruzeiro pelo magnífico Bósforo, onde eu vou mostrar todas as suas maravilhas, navegaremos por esse estreito icônico que separa a Europa da Ásia. Valeu, até a próxima!